essa história de vida é do Roberto Pereira. Roberto é um homem branco, seu cabelo é curto e grisalho. Ele está sentado com suas mãos apoiadas em uma mesa e vestido com uma camisa cinza. Atrás do Roberto há uma parede laranja e duas janelas brancas. Fim da descrição. Onde você nasceu, Roberto? Eu sou natural daqui da cidade do Rio de Janeiro, do bairro de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, bem pertinho da Avenida Brasil, perto do Ceasa, no antigo IAPC de Irajá, onde eu nasci, cresci, estudei nas escolas dali da região, até eu estudei na Escola Francisco Sertório Coutinho, perto da Igreja Nossa Senhora da Apresentação, em Irajá. Sou amigo até hoje da minha primeira professora do curso primário, com quem eu falo toda semana, desde que nós nos reencontramos alguns anos atrás, a Lúcia Pericê Moreira, quem eu deixo sempre um grande abraço, uma referência, um amor de pessoa. Depois no ginásio industrial José do Patrocínio, e aí depois, no segundo grau, fui para uma escola em Acari, mas que me foge o nome agora, no momento não lembro, e depois para o Rivadavia e Correia, aqui no centro da cidade, onde eu concluí o meu segundo grau. Terminado esse período, eu estava no período do serviço militar, eu fiz prova para o CPOR, passei e cursei o curso de comunicações no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, onde com esse curso eu cumpri o meu serviço militar, fiz período de estágio na zona militar aqui do Rio de Janeiro, lá em Deodoro, naquela região por ali, e depois fui para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, onde fiquei durante alguns anos como segundo tenente do Exército. Na época, inclusive, cheguei a comandar um grupamento de operações especiais, fazia segurança presidencial quando o presidente da República da época, que era natural da região, estava por lá. Na época da transferência, eu seria transferido para a Amazônia, uma cidade bem do interior da Amazônia. Eu já tinha todo um vínculo criado na cidade, inclusive já estava fazendo faculdade na época, fazendo faculdade de economia, que eu não queria, mas era o mais próximo para mim fazer. Eu me desliguei do Exército, fui contratado por uma rede hoteleira da região para ser subgerente. Logo em seguida esse hotel foi vendido e o novo dono, que chegou, uma família de irlandeses, pediu que eu continuasse no hotel. E aí, na época, eu fiz uma coisa que eu me orgulho até hoje, que só aceitava o convite de assumir aquela gerência do hotel se todos os funcionários que trabalhavam lá, desde o pessoal da limpeza, portaria, fossem readmitidos também, que no momento da venda todo mundo era demitido, pegava seus direitos trabalhistas. Com esse ato, que foi aceito imediatamente, os funcionários passaram a ter uma adoração por mim, porque eu garanti emprego de todo mundo. Trabalhei por mais algum tempo como gerente desse Hotel Atlântida, que até hoje mudou de nome, é Hotel da Londres. O hotel existe até hoje, uma referência na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Mas chegou um momento que bateu a saudade do Rio de Janeiro, da família. Eu já estava há alguns anos morando na Serra Gaúcha, eu voltei para o Rio de Janeiro. E aqui eu comecei a estudar psicologia, que na realidade era a faculdade que eu queria fazer desde cedo. Eu só estudei economia porque psicologia só em Caxias do Sul, era longe, tinha que ir todo dia, voltar quase 70 quilômetros para ir, 70 para voltar. Achei que era um esforço muito grande. Aqui eu fiz na Faculdade de Humanidades Pedro II, FAUP, hoje extinta, mas ligada ao Colégio Pedro II de São Cristóvão. Estudei os 5 anos de psicologia, os 4 anos mais um ano de especialização. Me formei, participei de vários grupos dentro do Conselho Regional de Psicologia, ainda quando estava em Botafogo, depois veio para o centro, mas tem uma relação muito boa com muitas pessoas que estão ainda nessa coordenação. E nessa história, nesse movimento, eu comecei a trabalhar em movimentos sociais. Trabalhei na Cruzada do Menor durante alguns anos, como educador em projetos de rua, trabalhando com jovens durante a madrugada, e eu trabalhava em Ipanema, entre Ipanema e Leblon, com um grupo de jovens, até recentemente um desses jovens, hoje já adulto, conseguiu me localizar e me procurar para agradecer todo o apoio que teve na época. Trabalhei, aí comecei a me vincular a uma outra instituição chamada IBIS, que já fechou, era o Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social, e chefiada, gerenciada por um holandês, Nanko Gerdines Van Buren, já falecido. E
nessa instituição nós começamos a ter várias ações, inclusive que é um ato muito comum na época, jovens em situação de rua e jovens envolvidos na prostituição de rua também. Jovens e adultos, com travestis. Então, durante as madrugadas, eu trabalhei muito tempo aqui pelo centro da cidade, nessa área do Castelo, durante 3, 4, 5 horas da manhã, abordando, dando orientações, dando encaminhamentos, escutando histórias, que muitas vezes as pessoas não tinham com quem contar suas histórias, e tive para ser assassinado 2 vezes aqui por policiais militares na madrugada, de ameaçar, botar arma na cabeça e depois mandar embora. Mas nessa época, foi inclusive quando teve a chacina da Candelária, uma das sobreviventes é minha amiga até hoje, não vou citar o nome, mas é uma pessoa referência também dentro da área dela, ativista social, e ela sempre lembra porque eu a conheci lá na chacina, quando eu fui, na hora que eu estava aqui no centro, nós tivemos, foi todo mundo que trabalhava nessa área, foi para lá, e desde então a gente é amigo. E foi sempre levando, eu tive um prazer muito grande de trabalhar nessa área social. No projeto, quando eu fundei o SEDUZ, em 1993, nós fundamos o SEDUZ, que era o Centro de Educação Sexual. A princípio funcionou junto com o IBIS, mas era independente, mas ocupando o mesmo espaço, uma parte das salas. E nesse período surgiu uma possibilidade de encaminhar um projeto por uma bolsa. Eu fui aprovado nessa bolsa da MacArthur Foundation, uma fundação inglesa, e que eu tive a bolsa durante 2 anos. E aí já era um outro trabalho que eu estava começando a fazer dentro de presídios. Era o Projeto Tereza Fugindo da AIDS, um projeto de educação em saúde, junto com pessoas presas nos presídios e muitas vezes com os profissionais também. Então eu tinha uma equipe, mas a equipe acabou se desfazendo aos poucos, as pessoas não se sentiam à vontade, mas eu fiz esse complexo penitenciário ali me foge o nome, aquele centro aqui do Estácio, naquela região dali que tinha aquele complexo da Fricaneco. Trabalhei ali dentro durante muitos anos, alguns presídios da Zona Oeste, Muniz Sodré e outros presídios desses. Tinha uma relação muito boa, não só com os profissionais, mas com os presos também. Então tinha um pacto que eu fiz fazer com todo mundo só. Não quero saber de crime, eu quero saber da vida das pessoas, quero poder estar escutando e orientando. Então todo mundo tinha um respeito muito grande, inclusive eu sempre conto uma história que para mim foi muito significativa, que um dia eu cheguei num desses presídios e fui procurar minha pasta que ficava guardada na sala do diretor e a pasta tinha sumido. E a mulher que estava fazendo a limpeza disse: sua pasta foi sequestrada, o resgate almoçar com a gente hoje. Disse: bom, se eu não tiver que entrar na fila, eu almoço, que a fila era gigantesca. Disse: não, você não entra em fila não. Aí eu fui lá na frente, servi lá no bandejão, e todos as lideranças sentaram todos em volta e conversaram. E um cuidado que para mim também foi muito significativo, que sempre falavam só, não fica falando besteira na frente do professor. Então conversavam sobre o que está passando na televisão, o que está acontecendo na cidade. As pessoas tinham um prazer muito grande, inclusive pessoas famosas dentro desse universo do crime, mas que tinham cuidado de manter essa relação saudável, que não tinha nenhuma opressão. Tem uma outra história que para mim também é muito significativa, que para mim já tenho essa oportunidade de falar. Uma vez tinha um rapazinho, devia ter uns 25 anos, e ele estava coberto de feridas pelo corpo, eu pedi para olhar, e na semana seguinte eu cheguei com 2 tubos de pomada e mais uns comprimidos, falei assim: se todo dia na hora de dormir toma um comprimido desse, depois toma um banho e passa essa pomada. Ele ficou olhando para mim e começou a chorar. Eu falei assim: o que foi? Eu falei alguma coisa, eu falei: foi o primeiro presente que eu ganhei na minha vida. Minha mãe nunca me deu nada, fez nada por mim, meu pai nunca fez. Você foi a primeira pessoa que me viu como gente. E quando ele foi posto em liberdade, no dia que era exatamente um dia que eu tinha ação no presídio, eu cheguei, ele estava sentado desde de manhã cedo na porta do presídio, sentado na calçada, esperando eu chegar. Quando cheguei, ele veio, me deu um abraço, estou indo embora. Vou sempre lembrar do senhor, foi a única pessoa que me viu como gente. Ficou uma referência para mim. E seguiu pela calçada, ele não tinha nem muito destino para onde ele ia, mas ia tentar localizar a família, alguma coisa, que também tem esse lado cruel. Ele não tinha referências, então, tchau, está solto, já assinaram tudo. E nessas histórias foram passando, na época o Dr. Ciro Darlan, com quem eu tinha algum contato, me convidou para fazer um trabalho parecido com os jovens infratores,
Então, em alguns crianças, eu cheguei na época, não sei como é que está funcionando hoje, mas tinha vários, inclusive na Baixada, eu cheguei a ir lá, fazer palestra, fazer umas conversas, fazer uma oficina de desenhos, mas procurando essas questões, um foco para puxar a questão sobre saúde, sobre os altos cuidados, sobre as relações humanas, cidadania, e ele me convidou para fazer também no Instituto Padre Severino, lá na Ilha do Governador, mas lá a diretoria não deixava entrar sozinho, então eu centrava com ele me ligava, eu indo para o Padre Severino agora, ele na época era o juiz da segunda vara, eu ia, encontrava com ele, e eu ficava conversando, até muito mais, até com as famílias, ficava lá dentro conversando com as famílias, orientando, e foi uma experiência assim, fantástica também. Algumas pessoas, de vez em quando, hoje, lógico, tantos anos depois, raramente, mas ainda acontece. Esses dias mesmo, questão de um mês atrás, a gente passava, eu e um amigo meu que está comigo aqui, o Carlos, a gente passava aqui na Cinelândia, saindo da Câmara de Vereadores, e aí 2 jovens vinham passando, moradores de rua, mas já adultos, e aí foram pedindo para assim, e eu conheço vocês, pô, vocês me ajudaram muito, e começou a lembrar que ele já era morador de rua na época, eu fiquei até surpreso, que faz mais de 20 anos, muitos anos atrás, e ele lembrando, ficou todo feliz, apertou a mão e tudo, e algumas lembranças boas ficaram. Então, isso tudo, para mim, sempre traz essa marca. Eu acho que, por menos, mesmo a gente não tenha grandes meios assim, financeiros e de materiais, a relação que se dá de afetividade e de respeito com esse outro pode não mudar totalmente, muitas vezes não muda, mas com certeza ela é um elemento que faz uma diferença. E de onde você acha que veio essa sua vontade de mudar as coisas, esse seu ativismo? Olha, foi de uma forma natural, mas acho que muito do meu pai e da minha mãe. Eu me lembro, sempre lembro dessa história que minha mãe ela tinha todas as dificuldades também, moradora do subúrbio, na época dos anos 50 ainda. E minha mãe, ela, em APC de Irajá, minha mãe trabalhou um tempo, depois ela teve, por acaso, uma doença que eu estou muito ligado hoje em dia, mas tuberculose. E o tratamento foi muito difícil na época, naqueles anos, e sempre tive essa preocupação, e ela comprava, às vezes, recebia a pensão dela para trabalhar, e quando ela fazia algumas compras, fazia uma festa de aniversário, ela gostava de fazer bolos, salgadinhos, no dia seguinte ela preparava uns pratinhos, leva na dona fulana ali, que ela sabia que aquela família estava passando necessidade, não tinha alimentação, e ela juntava o que podia dentro dos recursos dela para levar. Eu levava lá, entregava, as pessoas ficavam todas felizes, sem fazer alarme, sem fazer escândalo. Ela sempre gostava que os jovens mais próximos da área viessem, levassem depois um pratinho para casa, para as famílias. Então, essa relação ficou... Tem uma outra história, não vou citar o nome da pessoa, mas eu estava numa reunião recentemente e uma ativista de movimento social, de uma outra organização. Aí você, Roberto, você não morava na rua Hipócrates, na época era a Rua 9, mas na rua Hipócrates? Você morava, porque assim, eu morava na mesma rua, na parte de baixo, eu me lembro de você. Só que era mais nova do que eu, você tinha uns colegas lá, que um deles morava no prédio que eu morava, eu ficava sempre vendo vocês lá na rua, mas a minha mãe não deixava sair, ficava só olhando. Então essas referências são muito boas. Minha mãe ela sempre teve essa preocupação. Ela foi uma pessoa que veio de Belém para o Rio de Janeiro. Minha mãe foi casada com uma pessoa famosa, de uma família super famosa até hoje, não vou citar o nome, mas é uma marca, inclusive, famosa. Só que a família do marido não aceitava essa relação por conta de não ser do núcleo econômico deles. Minha mãe veio embora para o Rio de Janeiro com minha irmã ainda pré-adolescente, em plena Segunda Guerra Mundial, de navio, todas as dificuldades, chegou no Rio, arranjou emprego, morou em várias cabeças de porco até conseguir melhorar a situação. Então, sempre tive muito forte essa questão de fazer parte de onde eu sou também, de não ficar, estou fingindo que eu não estou vendo. Enfim, é isso. E nessa história toda, que eu falei, fundamos o Seduz em 93. Inicialmente tinha um projeto... Só voltar um pouquinho, que Sim. a gente tem algumas perguntas já prontas. Tá. Enfim, para saber da sua infância e tal. Também tá bom que você apresentou várias coisas que a gente talvez não soubesse. Você se diz... Eu lembrava de saber, já ia falar, É. lembrando.
Vai lembrando, né? É um exercício bom, mas você comentou da sua mãe, foi ela que cuidou de você na infância? Minha mãe, ela trabalhava, mas aí quando ela teve que parar de trabalhar, ela ficou. Tinha minha mãe, minha avó, aí minha mãe começou a fazer bolos, essas coisas, enfeitar e fazer para festas e vender para vizinhos. Não ganhava muita coisa, mas era o que dava para fazer também. A minha irmã era mais velha do que eu, depois começou a trabalhar e começou a ajudar dentro de casa também. Mas sempre teve uma relação. Meu pai trabalhava, chegou a trabalhar aqui na cidade, veio para cá como gerente na época cedo moderna, mas ele não gostava dessa função de gerente, que tinha uma pressão muito grande, mas trabalhou na cedo moderna desde que eu me lembro dessa vida dele toda até se aposentar. Era uma pessoa super querida, tinha os clientes, as clientes, né, na realidade, que iam comprar tecidos para fazer roupas, que já tinham um carinho muito grande por ele. Todos já são falecidos, inclusive minha irmã. Mas, enfim, teve uma referência muito boa, foi essa e os modelos que a minha mãe me trazia, que meu pai me trazia, de ser solidário e simpático com os outros, poder agradar os outros, não estar dando golpe nos outros. Então isso para mim foi muito importante E quais eram os costumes que vocês tinham em casa quando você era criança? Olha, não me lembro das coisas gerais, mas uma coisa assim, eu tinha... Minha mãe nunca me prendeu, tipo assim, só pode sair de tanto a tanto. Eu me lembro que uma vez, você tem uma história que faz parte de contar, porque eu saí na rua e tinha um vendedor desses de banquinha de rua, com a banca cheia de frutas, e ele estava bêbado, sentado, dormindo. Isso ainda estava à tarde. E cada vez que eu saía, quando voltava a passar por lá, já tinha menos frutas em cima da banca, e ele continuava a cair, e as pessoas passavam, olhavam para o lado, aquelas senhoras vinham, botavam na bolsa 2 mangas, uma mão e ia embora. E na última vez que eu passei, que eu já estava indo para casa, eu falei assim, pô, tinha uma manga só. Eu falei, gente, só sobrou isso, eu vou levar. Peguei a manga, quando eu cheguei na porta de casa, eu falei, como é que eu vou explicar para minha mãe que eu sem dinheiro nenhum consegui essa manga? Depois é que eu subi num pé de manga para roupa. Inclusive até lá em casa tinha mangueira. E eu comecei a ficar morrendo de vergonha, se eu vou voltar para botar lá. Só que eu falei assim, quando chegar lá alguém vai ver, aí fiquei rodando até escurecer. Quando escureceu eu falava até a manga e saí correndo. Quando cheguei em casa minha mãe me deu uma bronca, me deu umas pomadas e me botou de castigo porque ela estava desesperada esperando chegar. Eu falei assim, que bom, ela brigou comigo, mas eu fiz o que era certo. Então essas referências, por menores que sejam, elas tanto é que são anos e anos depois elas são lembradas, né? O próprio fato que eu disse que eu sou amigo até hoje da minha primeira professora do primário, quando eu falo, as pessoas ficam surpresas. Lembrando que eu tinha 6 e 7 anos quando ela foi minha professora. Anos atrás, quando eu escutei o nome dela num evento, eu vou lá, ela mesma se conferia lá e tudo. E quando ela desceu do palco, eu falei assim, boa noite, professora, posso me ajudar? Ela me olhou assim, você foi meu aluninho. Eu falei assim, você lembrou de mim? Assim, gente, esse aqui é meu aluninho. E todo mundo falou assim, olha, não é daí, não, a gente foi do primário. E a gente se fala até hoje, foi um pouco antes da pandemia, quando a gente se reencontrou, cheguei com uma ex-aluna da irmã dela, que era mais velha do que ela, que mora no posto 6, que também viu uma postagem minha hoje, inclusive falei com ela de manhã cedo. E a gente se fala sempre. Fomos até a casa dela no Recreio dos Bandeirantes, saímos para almoçar juntos. E ela fica sendo super feliz toda vez que ela estava meio adentrada, melhorou agora. Ela está com 80 e poucos anos, mas ela fica super feliz, porque assim, não para de me ligar não, eu gosto de conversar com você. E a gente já está até combinando para fazer um almoço juntos de novo, ela já me convidou, que o marido dela ficou amigo também. Mas acho que isso um pouco reflete aquilo que é o sentimento que eu tive com a minha mãe e meu pai, de estar junto com as pessoas que eram afetivas, que eram carinhosas, que eram cuidadoras, e estar dentro do possível, sem grandes alardes, sem grandes poderes, né? Mas ajudar naquilo que for possível. E às vezes um sorriso é aquilo que a pessoa mais precisa durante o dia. Às vezes ela está o dia todo feliz. Eu vim agora no ônibus escutando uma mulher da viagem inteira, de Copacabana até aqui, gritava, brigando no telefone com a filha, que eu sei que o rapaz xingava palavrão. Eu falei, gente, imagina estar ao vivo como deve ser. E foi a viagem inteira, eu desci, ela seguiu lá para a Central do Brasil, gritando, né? E todos os passageiros viraram e ficavam olhando para ela, ela não estava dando a mínima. E eu nunca tive isso, na realidade foi muito uma relação de afeto, de respeito da minha mãe, só aprendi com ela, com minha irmã também, com meu pai. São coisas, até hoje eu falo com minhas primas, tem prima morando na França, tem prima morando outra que morava na Suíça, agora voltou para Salvador, outra que mora aqui em México, mora numa cidade próxima, outra que mora na fazenda, que era do pai dele.
mas eu procuro dentro das possibilidades que a internet deu para a gente hoje em dia, né? Se ficar ligando já era mais complicado, mas agora eu ligo pelo WhatsApp e falo sempre. Cada 10 dias a gente está se falando, troca mensagem sempre dentro do possível. E eu acho que isso reflete um pouco da forma como eu sempre tentei conduzir os trabalhos sociais. Né? Eu estava dizendo que eu já fiz trabalho, então tinha o projeto, foi o primeiro grande projeto do SEDUZ, o Educarte, que era de educação sexual na rede municipal de ensino. E a gente teve um braço parecido depois com um outro projeto com uma rede estadual, com algumas regiões, mas que também não vingou muito, porque não tinha muito apoio da direção das escolas. Mas o do município do Rio teve tem até um clipe que eu guardo até hoje, que foi do encontro de encerramento de um dos anos, num CIEP lá na Zona Oeste, foi fantástico. Algumas ex-alunos que foram desse projeto falam comigo até hoje, de vez em quando a gente já tudo formado, tem um deles, inclusive, mora fora do Brasil, mora na Suíça. Ele veio recentemente aqui, me fez contato, queria marcar para a gente almoçar, e não deu para fechar a agenda. Mas são pessoas que, pessoalmente, a gente não se encontra, mas você fala com a internet agora de vez em quando, lembra de mim, manda foto da época para lembrar. E a gente fazia capacitação, no caso das escolas municipais, era a capacitação dos profissionais, e ia nos encontros deles e ajudava, às vezes, em algumas oficinas. Mas essas referências acabaram ficando. Fui também membro da diretoria do Se Essa Rua Fosse Minha, que é uma instituição que foi fundada pelo Betinho, na época. Ele era o presidente, eu era do Conselho Consultivo, ele me convidou, depois que ele faleceu, o coordenador me convidou para assumir a presidência, eu assumi, fiquei um tempo. Aí teve alguns problemas já com a nova administração, e aí eu me desliguei, mas tinha uma referência muito forte, inclusive com os ex-jovens que foram de lá também, e ex-educadores que foram de lá também, que até hoje a gente mantém. Então sempre estava puxando nesse movimento. Eu me lembro que a gente estava numa reunião na Secretaria Municipal de Saúde, uma vez, e foi sugerido a criação de um fórum de AIDS, que já tinha sido criado em São Paulo, tinha uma escuta do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, e Marcelo Garcia, na época, era um assistente social que trabalhava no município, hoje em dia acho que ele está morando em Minas Gerais. E ele sugeriu, e aí algumas organizações da época, a BIA, Pela Vida, então participaram, eu entrei também nesse colegiado, fiquei durante muitos anos à frente desse fórum, e aí quando apareceu os primeiros, trabalhei na Fundação Toco de Paiva, também dentro de um projeto da Fundação Toco de Paiva, que na época tinha uma sede aqui no andar todo, na rua, no prédio onde funciona hoje, do lado do prédio onde funciona a prefeitura hoje. A prefeitura não, perdão, a Alex, ali na Avenida Almirante Barroso. E tinha um auditório, eu fiquei trabalhando um tempo também nesse projeto da Fundação, que foi com a tuberculose, também por vários outros caminhos foram sendo abertos. Enfim, e aí sempre procurando manter essa proposta que era de dar voz para as pessoas, de empoderar as pessoas para elas desenvolverem essas suas ações. Muitas pessoas acabam negando depois, não quer, muda de caminho, mas muitas até hoje fazem referências, sempre se agregam e procuram estar desenvolvendo ações parecidas. E aí a gente vai. Falei pra caramba. Como você desenvolveu esse ativismo com o HIV e AIDS? Olha, foi de uma forma realmente tranquila. Na época eu cheguei a trabalhar com jovens em situação de rua, então era uma população altamente vulnerável. Jovens, quando eu falo, não é só crianças e adolescentes, acabava sendo adultos também, famílias também, que ficavam muito vulneráveis. Esse trabalho depois dentro de presídio, eu já estava trabalhando com essa questão quando eu apresentei o projeto para uma carta que foi aprovado. Depois o projeto foi extinto, eu não queria fazer mudanças que não eram as mudanças que eu queria, eu abri mão da bolsa, de uma bolsa da Fundação da Macaca. Era um projeto de 3 anos, eu tive 2 anos de bolsa, uma bolsa considerável, que essa minha bolsa eu pagava, não só minhas despesas, mas como pagava algumas pessoas que trabalhavam juntas também. Abri o 3º ano quando quiser fazer mudanças que não eram as propostas que eu queria dentro do projeto. E essa, inclusive, tem uma história muito interessante, me foge o nome agora da pessoa, uma pessoa que era muito importante dentro desse colegiado da Fundação. A Fundação ficava sediada em São Paulo não, na Bahia. E essa pessoa era de São Paulo. Há uns anos atrás, eu estava com o Dr. Pedro Schecker, que foi coordenador do programa de AIDS do Ministério. A gente estava no evento lá no Recreio de Bandeirantes.
E aí o Pedro me chamou para apresentar ela, eu conheço o Roberto há muitos anos, eu quero aproveitar para dizer para você que eu me orgulho muito de você. O que eu fiz? Você não ter aceito a pressão para fazer a mudança do seu projeto. Quer dizer, você perdeu um ano de bolsa, uma bolsa de alguns, não sei quantos, agora não me lembro quantos $1.000 eram naquela bolsa anual. E eu falei que não ia fazer porque a mudança que queria não tinha nada a ver com a minha proposta de trabalho. E aí ela disse, olha, eu me orgulho muito que você não abriu mão dos seus sonhos por causa do dinheiro. Aí falou que todo mundo estava na mesa, começou, não sabia dessa história, você nunca falou assim, precisa ficar conversando isso para todo mundo. Você tinha aquela coisa de criança que a gente fica imaginando o que vai ser quando crescer? Você tinha alguma imaginação do que você poderia vir a ser quando crescesse? Olha, sinceramente não. Nunca tive essa, vou querer ser isso, ser aquilo outro. Tanto que eu nunca sonhei, nunca imaginei, enquanto oficial do Exército. Engraçado que recentemente estava conversando com um amigo meu que é policial militar, estava fazendo algumas críticas de algumas ações, e disse, você não entende o que é segurança pública, você não entende? Fui oficial do Exército, durante a época da ditadura militar, fui chefe de segurança do presidente da República, fui comandante de um grupo de operações especiais, que é tipo um BOP, e você vem dizer que eu não entendo de segurança. Agora eu não posso aceitar violência contra ninguém, não posso aceitar essas barbaridades que as pessoas fazem entre as comunidades. E ele disse, mas eu não sabia disso, né? Então, pergunta primeiro antes de ficar me criticando. E somos amigos, até hoje ele agora continua policial, mas ele está fazendo uma área paralela de turismo e tudo mais. Tá, totalmente, que ele também não se adaptou, não gostou muito dessa linha, dessa filosofia que rege essas ações, né? Essa coisa que acaba tornando as pessoas violentas. Mas eu nunca tive fui seguindo a partir do momento das coisas que me davam prazer, que me atraíam. Eu me lembro quando eu fazia a faculdade de psicologia, eu já estava envolvido em alguns projetos esses particularmente com jovens em situação de rua. Alguns eu recebia alguma coisa, outros não recebia nada, mas eu sempre, se dava tempo, se eu não tinha que gastar dinheiro para fazer aquilo ali, eu estava envolvido. E eu me lembro de umas colegas da faculdade que falaram assim, Alberto, para com essa palhaçada, ficar se envolvendo com esse projeto, com esse tipo de gente, entre aspas, que ela falou assim, ficar se metendo com esse tipo de gente, você está fazendo psicologia, porque você vai botar seu consultório, vai se formar, ter seu consultório, fazer atendimento. Mas tudo que eu não quero é isso. Eu quero, se for para psicologia, eu quero psicologia social, eu quero trabalhar com gente, com as demandas do dia a dia. Não quero ficar numa salinha preso ali. Cheguei a fazer atendimento no estágio e tudo. Eu esqueci de comentar, nessas histórias, meu último emprego, emprego de carteira assinada, eu trabalhei durante 15 anos numa escola e projeto social dos Três Agostinianos de Belo Horizonte, que tem aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Engenho Novo, o armazém de 10 ações comunitárias. Saí de lá em 1918, em junho de 18, mas eu trabalhei 15 anos. E também tinha aquela história, era para fazer, você ia fazer atendimento psicológico. Eu rapidamente fiz uma parceria com algumas universidades, eu dava estagiários, alunos do último período, fazer estágio e faziam o atendimento. E eu gostava de fazer o trabalho com as comunidades, fazer o trabalho com os pais. Eu ia para lá dia de sábado, fazer reunião de pais e discutia temas que as pessoas traziam, e começar a se discutir, por exemplo, como é que a gente resolve comunitariamente aquelas questões. Eu sempre tive muito, não me suportava ver dentro de um consultório fechado com uma pessoa apenas. Lógico, fiz atendimentos em alguns momentos, pessoas que me procuravam, até colegas de trabalho, fazia parte da minha função e também era necessário, mas o meu prazer sempre era muito esse. Eu me lembro que uma certa vez teve um jovem que estava para ser morto, a mãe me ligou desesperada, que ele ia ser, o tráfico tinha amarrado ele para, não vou dizer o nome da comunidade, mas e eu rapidamente fiz um monte de contatos com ele, eu falei com uma parlamentar super importante, ela me conseguiu uma internação para esse jovem, uma clínica em Barra Mansa. Eu liguei para a instituição e consegui a liberação do transporte lá da van, e de manhã, às 7 horas da manhã, eu estava subindo um morro, uma comunidade de Engenho Novo, subi, quando eu cheguei lá em cima, ele estava amarrado lá no chão, jogado no chão, o pessoal cheio de... Por acaso, alguns dos que iam matar ele me conheciam também, eu falei, vamos acabar essa palhaçada, vamos acabar agora, solta ele que ele vai embora comigo. O pessoal ficou aquele clima que eu não me conhecia, tudo assustado, quem é esse cara que chegou aqui? Ele também assustado, assim, embora que tua mãe já está sabendo que você vai comigo. Botei na van, levei, internei ele na clínica em Barra Mansa,
15 dias depois ela me ligou que ele tinha fugido da clínica, ligou para ela um orelhão lá, a cobrar para ela ir buscar, disse, não vai buscar, manda ele voltar para a clínica. Ele voltou, depois acabou, quando ele teve alta, passou um tempo, lamentavelmente, ele apareceu morto numa ruazinha lá. Mas ela sempre fala comigo, recentemente o irmão dele se formou em pedagogia, me mandou uma mensagem, falou assim, Roberto, você é a primeira pessoa que eu quero que saiba, que eu consegui me formar depois de muitas paradas, me formei em pedagogia, e minha mãe sempre pergunta por você, ela sempre... Então isso para mim tem um valor, pode parecer bobagem, não paga minhas contas, mas me dá um prazer muito grande, saber que fiz a diferença para aquela pessoa naquele momento, por menor que seja para o resto do universo, para aquela pessoa, para aquele núcleo dali, foi uma coisa importante. E nesse aspecto, me aposentei, como eu disse, em 2018, 2019, comecei já não estava trabalhando, aí comecei a ter problemas de saúde, problemas visuais, e eu falei assim, olha, e não aparecem muitas coisas, mas sempre voluntário, tudo mais, acaba você tem que gastar dinheiro ainda para fazer as ações, dentro do possível continuo atuando, hoje em dia eu fui um dos criadores do Fórum de AIDS do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, com uma série de divergências com as pessoas novas que estão chegando, eu me vinculei, mas já estava com o Fórum de Tuberculose, a gente vem fazendo parte desse colegiado desde então, a gente está fazendo inclusive agora 20 anos, no dia 6 de agosto, fico muito feliz de saber que o dia 6 de agosto é o Dia Municipal de Luta contra a Tuberculose, em homenagem ao Fórum, do qual eu e o Carlos veio comigo, fomos os criadores, os lançadores desse fórum. A semana de 1, aliás, dia 6 é o dia estadual, a semana de 1 a 7 é a semana municipal do Rio de Janeiro. Então essas referências são super importantes, não por aparecer aqui, se ela fazer fotografia, a gente quase nem participa mais disso, mas ter feito essa diferença, ter ido dentro de várias comunidades e trabalhar com lideranças comunitárias para elas fazerem essas ações lá e dentro do que é possível também, tentar articular essa aproximação com alguns gestores, com as unidades de saúde. Enfim, e aí chegamos até aqui. E como que você acha que o SEDAPS fez parte desse seu processo? A importância do SEDAPS, como eu disse, além de já conhecer desde o começo, eu conheci bastante o Daniel Becker, que é o fundador do SEDAPS, a Kátia, que daqui do SEDAPS, ela já fez parte também do colegiado do SEDUZ, quando o SEDUZ existiu. Hoje só existe a marca, o nome, mas organicamente a gente não dá conta também de trabalhar, porque as pessoas, ninguém quer trabalhar de graça. Eu ficava só dizendo, mas ainda faço as articulações, vou para reuniões dentro do possível. E o SEDAPS teve uma proximidade muito grande pelos ideais que a gente tinha também. Então, desde que eu fui convidado a participar do conselho, eu aceitei na hora. A gente costuma fazer hoje em dia as nossas reuniões do Fórum de Luta contra a Tuberculose aqui, inclusive semana passada, retrasada, não lembro agora, a gente voltou a ter as reuniões presenciais aqui no SEDAPS, estavam bem cheios, bastante gente, e tentar aproximar dentro do possível quando tem com sugestões, mas eu acho que tem uma filosofia bem próxima, porque tem muito essa ideia que as pessoas vão montar uma instituição, o agenda, fazer acontecer e começam a fazer negócio. Me dá um pavor disso, não vou citar nomes, mas tem várias organizações que viram e mexem na imprensa com negociatas com políticos, parlamentares, gestores, e eu cheguei a ter em alguns momentos até ofertas nesse sentido ainda enquanto SEDUZ. E eu nunca aceitei, assim, não quero nem escutar, não falo, que aí vou me comprometer que eu vou ficar com isso na cabeça e vou acabar falando isso para alguém. Não quero escutar, mas sempre acontece. E a gente vê na televisão o tempo todo. Seja casos de manhã, vendo um monte de matérias horrorosas. Como é que isso acontece dentro de congresso, dentro de... Assim, não foi nem do Rio de Janeiro, foi até de Brasília. Mas... Como você conheceu o SEDAPS? O SEDAPS conheci exatamente nessa... O Mário, que eu trabalhei aqui perto, eu conheci, não me lembro exatamente o momento que a gente se teve contato. Mas foi nessas reuniões já de fórum de AIDS, que primeiro que tinha, depois a gente criou o Fórum de Tuberculose. Eu trabalho, como eu disse, o IBS, que era a instituição onde eu estava vinculado, funcionava na época, tinha uma sede aqui do outro lado da rua, aqui na 7 de setembro. O SEDAPS já estava chegando por aqui, nesse prédio. Então a gente estava sempre muito próximo. Então algumas ações a gente fazia muito... E aí começavam as reuniões e associações. E
vendo que me lembra um pouco assim, eu não me lembro os detalhes, mas e as conversas, né? Porque a gente sempre tinha algumas proximidades dos ideais, sempre se aproximava um pouco, as ações, os trabalhos, poder dar sugestões, e aconteceu, né? A gente casou, nos casamos. E você percebe alguma mudança em você depois desse casamento? Não, a mudança não seria, não vou dizer que seria mudança, mas é uma perseverança de manter esses ideais que a gente vai levando. Chega um momento hoje que faço um monte de tratamentos, eu tenho problema visual, hoje estou melhorzinho um pouco, mas eu fiz uma cirurgia há algumas semanas atrás. Esse olho aqui eu quase não enxergo, esse aqui que estava melhor, depois tive o problema de romper os pontos. Mas tem uma coisa que eu acho que é até interessante, eu tenho um médico que eu frequento, ele disse: olha, se você ficar sem plano de saúde quando eu sair do emprego, não esquenta a cabeça que comigo aqui você não vai pagar nada. Eu admiro o seu trabalho, eu acompanho. O meu oftalmologista também me acompanha pelas redes sociais, quando eu fui com ele, exatamente que o primo dele me levou. E participou de algumas ações que eu fiz, cheguei a contar esse meu oftalmologista, quando eu trabalhava no Engenho Novo, ele passou de uma ação social lá, fazendo exame de vista na população, botou lá todos os standzinhos, levou óculos que ele consegue também de doações que vem de fábricas e tudo, as armações para as pessoas fazerem óculos. Então, a gente procura sempre aproximar os ideais que se aproximam. Hoje em dia menos, porque a gente vai ficando limitado, a atuação vai sendo mais difícil, mas o CEDAPS tinha muito essa afinidade. E aí, por conta disso, quando fui convidado a fazer parte do conselho, eu aceitei. Veio a pandemia, a gente acabou sendo esse afastamento, as ações que a gente tinha uma frequência maior, tanto as reuniões do fórum de tuberculose, que eu disse, o fórum de AIDS me afastei um pouco, eles continuam acontecendo. Mas da tuberculose a gente teve uma proximidade, então é audiências públicas, a gente consegue fazer essas aproximações, articulações, e as reuniões do fórum costumam ser aqui também, agora nas últimas vezes, todas por aqui. Enfim, então a proposta um pouco essa, a gente está, no caso, cada vez menos presencial, mas atuando e ajudando e tentando aproximar os valores que se identificam. Fortalecer. E como que você acha que esse seu trabalho como CEDAPS impacta na promoção da saúde? Acho que a partir do momento que tem um processo democrático que vai nas periferias, né? A gente tinha vários núcleos em comunidades que, tanto eu já fui várias vezes, mas a Wanda Pai, a Kátia ia também, acho que deve estar indo também ainda, mas essas ações comunitárias, esses encontros, de estar ajudando. Por exemplo, a gente tem agora a semana, que eu disse, o dia estadual e a semana municipal de tuberculose. Vai ser realizada uma ação, ao que tudo indica, das reuniões que nós tivemos, as últimas reuniões com a deputada Marta Rocha e tudo, que deve ser no Lago da Carioca, uma ação comunitária com barracos, com tudo, com a Secretaria de Saúde atuando também. E não é todo mundo que gosta de fazer essas coisas. O pessoal das comunidades gosta bem, divulga os seus trabalhos e faz as ações também, mas dá muita mão de obra. Para quem não está de frente, acha que é só botar barraquinha, não é. Na realidade, o esforço de administrar aquilo tudo ali, e o CEDAPS vai estar à frente agora, já fiquei várias vezes junto, vou estar junto também dentro das leis de limitações, mas junto. Então, é por isso exatamente que eu já tive outros convites para outras organizações, participar de algumas de conselhos, de administração, não aceitei. Eu estava distante das minhas propostas de trabalho, da minha história de vida, e o CEDAPS tem muito essa correlação. E a gente já se conhece há muitos anos, então isso já facilita bastante. E qual você acha que foi sua contribuição na construção do CEDAPS, nessa história longa aí que vocês têm juntos? Eu acho que a contribuição, não sei se chegou a ser tanta contribuição assim, mas é mais uma pessoa que tem ideais parecidos, então fortalece. Porque se você tem um colegiado, um grupo junto ali trabalhando, as pessoas começam, isso acontece muito, aconteceu eu até dentro do grupo que eu tinha, de pessoas quererem destoar totalmente para um caminho diferente, você, na realidade, estão brigando internamente e não consegue avançar para nada. Então, no momento que você tem pessoas que têm pensamentos que
desde que não sejam totalmente vinculados, mas que se aproximam, que têm ideais de respeito aos outros, de solidariedade, eu acho que isso fortalece e dá um ânimo para a gente estar. Não ficar, eu, por várias vezes, não vou mais me envolver em nada. Quando eu vejo que estou lá envolvido em alguma ação, eu sei, gente, eu falei que vai ser a última vez. E enquanto está dando, isso vai indo, porque na realidade isso dá um ânimo para a vida. E tem algum momento que te marcou na sua trajetória com os CEDAPs? E agora, eu lembrar, porque as ações são muito complementares, né, internamente, não sei te dizer se eu vai. Tem pessoas que você conheceu através dos CEDAPs? O Daniel Becker, que era uma pessoa que está... O Daniel Becker, você conhece o Daniel Becker, um dos fundadores do CEDAPs. O Daniel, ele tem uma história muito interessante para mim, que eu, nessas coisas todas, eu estava envolvido hoje, atuando bem menos, no Fórum Permanente de Saúde do Sistema Penitenciário. E alguns anos atrás, o Fórum fez uma ação, ia ter um evento na Assembleia Legislativa, ainda no prédio antigo, e quando eu estava saindo na porta, eu tirei uma foto junto com a filha do Daniel Becker, que eu nem sabia que ela era filha do Daniel Becker. A gente tirou uma foto junto, ela estava nesse colegiado lá junto e tudo, no Fórum São Penitenciário, fazendo um estágio, uma espécie de estágio. Eu acho que ela está fora do Brasil até, já tirou doutorado e tudo. Ela tinha acabado de se formar em psicologia e tiramos uma foto. Aí quando eu botei na internet, o Daniel falou assim: Roberto, eu não sabia que você é amigo da minha filha está andando bem acompanhada, sabe? É sua filha? Aí que eu me levei falando, não, realmente tem Becker aqui no final, não tinha nem visto. E hoje, até onde eu sei, eu me lembro que ela estava fora, fazendo doutorado, alguma coisa assim. Mas essas coisas são bacanas, porque os vínculos, os ideais, as aproximações são muito fortes assim. E teve algum aprendizado que você destacaria que obteve com a organização, os CEDAPs? Eu acho que esse de tentar aproximar, porque por mais que os grupos tenham ideias e propostas teoricamente parecidas, mas no momento que se senta, às vezes as brigas são muito grandes. Então, administrar essa tensão o tempo todo, mas eu quero fazer aquilo, mas eu quero fazer aqui, e tentar, não, vamos fazer aqui no meio, isso de uma forma assim, sintética para explicar, nem sempre é tão fácil assim. Então tem que ter uma paciência muito grande de estudar, de conversar, de negociar, vamos tentar aproximar desses ideias, o que se aproximar. Tem tantos pontos que são próximos, tantos que são contrários. Então sempre tem mais coisa próxima, vamos por esse caminho. Então acho que isso reforça alguns princípios que fazem parte dos meus princípios também. Eu acho que isso ajudou bastante. E qual você diria que é o legado dos CEDAPs na sua vida? Esse tipo de solidariedade, de colaboração. Acho que a proposta do CEDAPs também vai bastante essa, de estar pegando pessoas que têm uma série de potenciais, mas que nem sempre eles conhecem aqueles potenciais, precisam de informações que elas não têm acesso, e a gente levando essas informações, elas vão conseguir desabrochar. Hoje, por exemplo, estava vendo fotos de uma pessoa, de uma comunidade, ela estava, acho que na França, parece, não sei se num evento, se é passeio, sei que ela era de comunidade. Tem uma outra também que eu conheço, já, essa aí não foi desse movimento, já é um movimento de meninos de rua, ela mora na Suíça. E ela disse: Roberto, quando eu for voltar para o Brasil, para voltar para o Brasil, eu quero almoçar com você. Foi na época que eu trabalhava com crianças em situação de rua. Ela é da Gamboa. E eu falei: mas acho bacana quando as pessoas vão, mas elas mantêm esses vínculos, as pessoas que estavam junto, que se incentivaram, que tinham pensamentos próximos. E eu acho que isso faz parte desse processo também, né? De se sentir vivo e atuante. Então, cada vez mais, a gente sozinho, você não consegue fazer muita coisa, mas é quando junta um grupo, aí, mesmo por mais distantes que sejam, às vezes, os ideias, a gente consegue, por que tem isso junta, as pessoas veem alguma coisa concreta ali e se vê representada ali. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que esses núcleos, as comunidades, essa rede de comunidades saudáveis é importante, que do CEDAPs faz. Tentar agregar, a gente sabe que agregar essas discussões nem sempre é fácil, muitas vezes o ego vai lá em cima e as pessoas começam a se achar que estão acima de tudo, mas é ver que existe uma série de outras que pensam às vezes um pouco diferente, mas que quanto mais a gente estiver junto, mais forte a gente se torna. Eu acho que isso talvez o legado maior que o CEDAPs tem.
E qual o seu legado no SEDAP? De estar vivo, de estar participante, de estar atuante, de estar tendo espaço para ser ouvido e para estar colaborando também. Que é aquela coisa que você olhar na janela e dizer, poxa, gente, não posso fazer nada. Eu estava hoje de manhã, eu moro na Avenida Princesa Isabel, de Copacabana. Essa é uma matéria antes do jornal, que é a realidade de moradores de rua na Avenida Princesa Isabel, entrada e saída de Copacabana, acampamentos de gente. E na porta do prédio que eu moro, tem uma galeria assim, estava cheio de colchões. Isso é uma matéria do jornal ontem, que tem hora que não dá nem para passar na calçada, que as pessoas vão botando colchão, botam assim, e fecha a calçada toda, a calçada estreita. Você às vezes tem que a pessoa passa pela rua para não passar em cima. Isso assusta um pouco. Então a gente poder ver que tem pessoas que fazem si mesmo, fazem ações, que vão na rua, que dão alimento, que tentam levar para abrigos, se manter vivo nesse processo. Dá um desânimo quando vê a matéria, mas você possível, né? Isso já teve gente falando lá de passar lá, chamar a polícia, bater no pessoal. Não adianta, no dia seguinte vai ter gente nova ali, mas tentar fazer com que essas pessoas também comecem a acordar para o mundo e sair, né? Passei ali na Barata Ribeira essa semana, eu quase levei um cobertor de ponta a ponta da calçada atravessada, eu não enxergo direito, quase tropecei no cobertor, puxei lá, joguei lá para o canto. Muita gente podia pegar até jogar na lata do lixo, botar ali para o canto, mas o dono vai aparecer em algum momento para pegar ele de volta aí. E vai deixando, vai ficando. Mas o legado acho que é esse, é continuar se sentindo vivo e humano e participando dentro do possível desse processo de tentar ajudar naquilo que é possível. E você é psicólogo, né? Psicólogo. Como você acha que o curso de psicologia te influenciou? Eu optei, o que eu falei, eu não cheguei a fazer estágio em psicologia clínica quando fui contratado para trabalhar na instituição, foi o último emprego que eu tive, que era uma escola de projeto comunitário. Era na área de psicologia clínica, ficar dentro do consultório, fazendo os atendimentos, e eu sempre detestei isso, não me sentia à vontade. Lógico, é importante, mas para aquelas pessoas que se contentam com aquilo, eu gostava de estar com grupos. Então, no caso lá, eu fazia reunião com pais, grupos toda semana, escolhia um tema com eles para a gente discutir, aprofundar, cheguei a levar Jerema Batista, cheguei a levar a Benedita da Silva, o Bolon foi lá fazer palestra, diretores de cinema que foram lá. Então, eu gostava, e as pessoas se sentiam super felizes, depois os caras vieram até aqui fazer essa conversa com a gente, dia de sábado, de manhã, fazer um lanche lá com todo mundo. Comemorar os aniversariantes do mês, do grupo lá, quem fez aniversário esse mês, vão bater parabéns. Esse lado de tentar fazer que as pessoas, nesse mundo que a gente vive hoje, cada vez mais competitivo, você liga o jornal, a televisão, é uma coisa assustadora, os golpes, quando se dá pessoas cheias de dinheiro, dando golpe, e aí você poder fazer, como é que a gente negocia, ter uma vida melhor com esse pouco que a gente tem, né? Só a gente olhar para o vizinho, dar um sorriso, dar um bom dia, isso já faz uma diferença. Tem gente que dá um sorriso gigantesco. Nessas histórias, me lembrando lá nessa instituição que eu trabalhei, tinha uma biblioteca comunitária. E um dia eu ia sair de lá, vi uma senhora com dificuldade de andar com os 2 livros na mão, e ela vinha na biblioteca e pegava para levar para casa, umas 4 quadras depois da instituição, no Engenho Novo. Eu disse, você está indo para casa? Eu vou com a senhora. Não, você vai fazer, não, bora. Aí, dá um jeito que eu levo. Eu apoio no meu braço. Quando cheguei na porta da casa dela, disse, você quer almoçar? Eu disse, não posso, tem que botar para trabalhar. Eu fiquei tão feliz, nunca vou esquecer dessa ajuda que você me deu. Porque uma bobagem, caminhei 2 quadras para levá-la até a porta de casa, sair no horário de trabalho, mas facilmente o sorriso dela apagou qualquer bronca que eu pudesse levar se eu cheguei atrasado na atividade que eu tinha lá depois. Então, sempre tive essa, eu acho que o SEDAP, na rede de comunidades, quando faz esses encontros, quando tenta dar espaço para as pessoas falarem, escutarem os outros, que aí nem sempre é fácil, porque, como eu disse, um monte de mulher gritando no telefone a viagem toda, a pessoa que estava escutando não deve ter falado nada, porque ela só falou de Copacabana, do Leme até aqui, eu só e continuou, ela estava indo para a Central do Brasil. Então, quando você dá um espaço para a pessoa falar um pouco do que ela pensa, ou fazer uma pergunta que ela está antes querendo fazer aquela pergunta, nunca conseguiu fazer para ninguém, eu acho que isso já dá um prazer muito grande. Dentro do possível é isso que eu procuro colaborar. Agora você caminhando para as perguntas finais, o que você achou de contar a sua história hoje? Eu acho bom, porque ajuda a gente a recordar, porque quando a gente fica sozinho, a gente vai esquecendo, vai pulando,
para pensar, se for parar mesmo para ficar avaliando, vai ter... Quando eu disse que eu trabalhei com meninos de rua, acho que cheguei até a comentar no começo da história, há alguns anos atrás, um dia o porteiro do prédio, tem uma galeria fechada, tem uma campainha, o rapazinho entrou, aí o porteiro me ligou e disse, Roberto, tem um... Ele falou um negócio seu. Agora deu um branco não. Bom, fulano de tal. Fulano de tal. Deixa eu falar com ele, pedindo para subir, queria falar comigo. Aí eu falei assim, é o baixinho lá do Leblon, Roberto. Lembra de mim lá do Meninos do Rio? Esse cara, aí eu falei assim, deixa eu falar com o porteiro, pode mandar subir. Aí subiu um rapaz grandão. Aí ele veio agradecer que na época eu consegui um abrigo para ele morar, ele morava na rua, ele e o irmão dele, eles eram da Baixada, vivia na rua Ipanema. O irmão dele não quis, eu tenho até uma foto que os dois aparecem na foto. O irmão dele sempre por baixo da minha perna, ele abraçado comigo, bastante meninas, o pessoal lá na Garcia d'Ávila. E ele falou assim que ele foi para o abrigo, ficou, acabou fazendo um curso ainda como jovem, depois conseguiu um outro espaço já mais adulto, fez um curso e estava trabalhando numa empresa de elevadores, fez um curso, era técnico de manutenção de elevadores ideal. Eu disse, pô, Roberto, meu irmão morreu, e eu estou há anos procurando você, eu fui perguntando para as pessoas, encontrava um, encontrava outro, até que eu descobri que você morava, fui perguntando portaria, até descobri o prédio que você morava. E eu queria agradecer a você, eu disse, cara, que bacana, assim, quase 10 anos depois que ele... 10 não, foi bem mais do que isso. E aí aquele rapaz grande, cheguei a encontrar com ele aqui nas barcas uma vez, que ele estava indo para Niterói, eu estava chegando de lá de Niterói, ele estava indo, a gente conversou rapidinho. Mas essas referências são fantásticas. Como eu disse, eu tinha uma menina que eu conheci na Chacina da Candelária, ela era do grupo de lá da Chacina, na época eu trabalhava, não tinha nada a ver com a população de rua, mas era um outro projeto aqui no centro. Quando estourou a história, eu fui para lá, um monte de gente se encontrou lá. E a gente foi se reencontrando ao longo dos anos. Alguns anos atrás tinha uma marcha em Copacabana, e ela viu, ela estava junto com a Benedita da Silva, assim, Bené, deixa eu apresentar o Roberto. Assim, quem é essa figura aí? Conheço o Roberto há muitos anos. A Benedita foi do colegiado, quando eu ganhei a bolsa da MacArthur, ela foi do coletivo, que foi quando eu a conheci, só 92, por aí, acho que foi 92. Ela era uma pessoa que foi convidada para ser para a banca, que quer fazer seleção. Conheço o Roberto há muitos anos. Gente, o Roberto me conhece desde que eu era criança, lá da Chacina da Candelária. Essa menina agora, a Claudete, ela é uma associação de recicladores de lixo lá da Cidade de Deus. Tem de vez em quando programas com ela, gravações com ela, tudo. Já tem filhos, tem tudo. Mas achei bacana essa sensação dela me ver, reconhecer que ele apresentar para uma deputada. Não, conheço ele. Mas isso para mim significa muito. Parece bobagem, mas dá um prazer muito grande, sabe? Eu acho que eu estava indo certo. Por mais que no momento a gente cansa, às vezes as pessoas começam a gritar, e querem dizer, eu era de um outro, eu disse que eu era de um outro fórum. E aí pensei várias vezes, eu abri a boca e disse, cala a boca, você fica falando besteira, o seu tempo era assim, mas não doutor, você não se atualizou. Então, estou fazendo o quê? Então, tchau, se vira sozinho, não vou mais colaborar aqui não. Porque tem isso muito também, nessa disputa sem fundamentos, porque as pessoas não têm nem esse fundamento para pensar, eu estou me achando aqui poderoso agora quem manda aqui sou eu. Que é a lógica do caderno da comunidade, repete aquilo também. Eu falei que eu fiz trabalho dentro dos presídios. Aí teve um rapaz de uma rede de jovens, não vou citar o nome da rede, que fez contato comigo e disse, estou falando sobre, eu também faço o trabalho, você não faço na porta do presídio, você fazer trabalho dentro de presídio, não faço na porta. Faço, até é legal fazer com a família, dar folhetinho na porta é legal, mas trabalhar com as pessoas que estão lá dentro, fazendo visita, um dia de visita, sentar com um grupo. Aí uma coisa, tem uma reunião depois, nunca mais me procurou, sumiu, não sei o que fez da vida dele. Mas sempre tem essa história de que, em vez de procurar quem pode me ajudar a colaborar e crescer, tem gente que gosta de disputar. Não tem mais paciência para ficar disputando nada. Não quer, cada um vai para um lado e a gente vai se virando. Né? Quais são os seus planos atualmente? Olha, ficar vivo é estar participando dentro do possível. Eu tenho evitado, apesar de fazer parte ainda do colegiado, do fórum de tuberculose, de vez em quando, o Fórum de Saúde Prisional, eu participo digitalmente. Desde que começou a pandemia, eu parei de ir nas reuniões. E aí eu tenho participado pouco, mas dentro do possível, sempre as pessoas me pedem sugestões, opiniões.
mas é tentar colaborar daquilo que as pessoas, das necessidades que são trazidas, das sugestões que são pedidas, né? Porque com a minha restrição visual, eu estou fazendo, perdi visão, tive diagnóstico de cérebro, voltei a enxergar, mas é um processo que vai se renovando cada dia que passa. Isso me desanima muito. Na hora que eu desci aqui eu estava ontem enxergando melhor, hoje cheguei aqui, está embaçando tudo. Bom, agora vou ficar uma vez se eu vou ter que usar outro óculos ou não. Estou lendo sem óculos, pelo menos isso. Parei de usar óculos para ler, ver televisão, está sem óculos. Mas é continuar ajudando dentro daquilo que for possível. Né? Quando as pessoas solicitam alguma ajuda, alguma sugestão, se quer uma opinião, não tem pretensão de ficar disputando participação, eu quero ser o representante e tal. Acho que tem gente que pode se preparar e está assumindo isso. Mas dentro, mesmo para essas pessoas que puderem ser feitas de colaboração para estar instrumentalizando, aumentando os conteúdos, dando novas visões, enquanto der para fazer isso, para mim acho que está de bom tamanho. Sim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Não, só desejar felicidade para os CEDAPs nessa nova caminhada de mais uma etapa. Eu acho que é uma resiliência muito grande, porque além de você ter todos os ideais, ter todos os sonhos, ter todos os instrumentos e as ideias e os elementos para fazer os trabalhos, você precisa ter recursos, precisa ter equipes, precisa ter estrutura, sede. Isso é a parte cansativa do processo, né? Quando você está tendo que bancar isso tudo. Eu coordenei uma instituição, quando acabavam os financiamentos, as pessoas, não tem dinheiro, tchau, vou embora. Quando tiver outro, me chama. Né? Mas aí você tem que manter para escrever outros projetos, para mandar projetos, para concorrência, para estar fazendo ações que sem receber nada. Muitas vezes, vários parlamentares, como você sabe, várias vezes me ligavam, São Beto, estou indo para a comunidade e tal, lá na Chatuba, estou indo não sei onde, São Gonçalo, você pode ir comigo? Pô, aí eu ia lá, sentava, conversava com o pessoal, fazia uma roda de conversa, sem ganhar nada, mas me dava o prazer de ter sido. Bom, o cara pensou de mim, lembrou a minha ideia, a minha opinião é importante. E dentro disso a gente vai conduzindo o que é possível. E para o CEDAP, a gente volta a falar, acho que é uma resiliência, uma resistência muito grande, porque hoje você manter uma instituição, manter os projetos e ter que correr atrás o tempo todo de financiamento, porque é cada vez mais difícil, é uma luta desumana, é muito mais difícil até do que fazer as ações sociais, manter a estrutura. Mas, só isso.